Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Boa noite. Pássaros voltarem a cantar. Tudo bem? Desenhar um coração fechado para o chão voltar a se deitar. E a chuva batucar no telhado. A casa é sua. Porque você agora até o pé está de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, que não chega logo. Até o pé aguenta mais o peso desse relógio. Boa noite. Porque você não chega agora. Porque você demora. A casa é sua. Boa noite. Voltei. Sempre está de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua. Não chega logo. O peso desse relógio. A casa é sua. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Inês. Boa noite, Ária. Boa noite, vida de professor. Boa noite para você que está chegando. Já compartilha essa live para ver mais gente. É sempre bom a gente espalhar conhecimento. Eu sempre falo isso aqui. Quem me segue, quem me acompanha, quem está sempre aqui já sabe disso. Vamos espalhar conhecimento. Se a pessoa não gostar do que eu estou falando, ela tem a opção de sair. Mas a gente pode convidar sempre alguém para ouvir um pouquinho do que a gente tem aí para tratar, né? Boa noite, Barreto. Sandra Gomes, vida de professor, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje sextou, sexta-feira. A minha casa é sua casa, minha casa, sua casa. E eu estou te convidando todas as noites para entrar aqui comigo, para vir fazer parte um pouquinho. Dilane, mas você só fica aqui, né? Eu tô com um filtro aqui hoje, ó. Mas você só fica aqui, né? E o resto? A gente vai andar pela casa toda, a gente vai como se você estivesse aqui comigo, horas informais, na hora da live, no meu dia a dia. Hoje eu fiz bastante coisa e não fiquei muito aqui, né? Esse fim de semana, até segunda, eu tô com muita coisa para fazer. Mas eu vou dar uma passadinha de vez em quando, leio algumas mensagens aí, eu tenho algumas coisas para mandar para vocês também. Vamos lá! Não sou disso, mas eu preciso me habituar a fazer isso, eu esqueço disso. Se você está chegando agora, prazer, eu sou Edilane Gedes, pedagoga, psicopedagoga. E tenho aqui minhas redes sociais, que eu compartilho com vocês um pouco do que eu sei de conhecimento, amo alfabetização e gosto muito de informar, de, como eu digo, espalhar conhecimento. Tem lá meu canal no YouTube também, que eu posto algumas coisas lá. Quando a live não tá aqui na íntegra, que você vê pedaços aí, fragmentos, no feed do Instagram, corre lá pro YouTube que tem lá na íntegra o vídeo, tá bom? Eu tô até precisando subir alguns vídeos lá. Boa noite, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda, Adri. Você é o pequenucho aí. Então, se você tá chegando agora, vai lá no meu feed, dá uma olhadinha. Se você gostar, fica por aqui. Vou ficar muito feliz de ter você aqui. Lá no YouTube também, meu canal é pequenininho, faz pouco tempo que eu virei tudo aqui, né? Minhas redes sociais. Tem Facebook, tem site. E esse é meu convite. A casa é sua, entre, fique à vontade, tá bom? Dilane, nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre ensinar e palavras. Sabe por quê? Eu estava aqui fazendo umas anotações, estudando, e com algumas coisas que eu observei de algumas crianças nas atividades e algumas dificuldades que ele tem. E isso é uma dificuldade nossa também. E aí você vai para a sala de aula e vai falar, caramba,
que eu vou fazer agora? Como que eu vou sair dessa? Porque às vezes a gente dá umas atividades que, em vez da gente se ajudar, a gente se atrapalha. A gente fica assim, nossa, até eu agora fiquei perdida. Então, uma das coisas que a gente tem que ensinar para as crianças, nós falamos de ensinar a letra, né? Hoje eu vou falar um pouquinho das palavras, algumas curiosidades, algumas coisas para você refletir, que vai fazer todo sentido lá na sua sala de aula. Eu espero que faça, tá? Então, o que é a palavra? Vamos começar aí pelo sentido. Não há um consenso aí, certo, sobre palavras, né? Nós busquei lá no dicionário, mas eu já quero começar falando aí para vocês que há alguns conceitos sobre palavras e os estudiosos, linguistas, eles não entram num consenso porque diverge algumas coisas no seu conceito quando a gente pensa na palavra. Por quê, Dilane? Espera lá que você já vai entender. Mas lá, na língua, no dicionário, palavra a gente pode categorizar e pode conceituar como uma unidade de língua escrita situada entre dois espaços em branco, né? Porque tem a segmentação, ou sinal de pontuação. Então, isso é uma palavra. É uma unidade da língua escrita e da parte da linguagem escrita. Nós temos linguagem oral, falada e tem uma escrita. E ela pode ser considerada aí essa unidade entre um espaço e outro, ou até mesmo entre uma pontuação. Um espaço e uma pontuação. É normalmente um vocábulo, é uma expressão da manifestação verbal, como eu disse que nós temos aí linguagem verbal, nós temos linguagem oral, nós temos linguagem falada, escrita e assim por diante, né? E também pode ser considerado um conjunto de sons articulados que expressam ideias e representados por grafia, reunindo as letras, que é a grafia, com os fonemas. Então, isso é um conceito de palavra, tá? Mas é só isso? Não. Vamos lá. O que uma palavra representa? Ela pode representar partes do pensamento humano e por isso é uma unidade de linguagem humana. Então, isso é muito importante. É uma linguagem humana. Por quê? Nós, seres humanos, que utilizamos a fala, a escrita e as palavras, a oralidade, né? Então, ela é combinada, ela pode ser combinada, essas palavras, para quê? Para a gente formar frases. Então, ela é uma parte aí da forma escrita, se a gente pensar nessa fragmentação. Pensa até lá na consciência fonológica, né? Que são as palavras, as sílabas, as letras e os fonemas. Então, a gente parte aí de palavras que, conforme a gente faz essa combinação de palavras, nós podemos formar frases, textos, ok? Por que eu trouxe tudo isso? Porque a gente precisa trabalhar com as crianças o ensino e a consciência da palavra, não só das letras. Ontem nós falamos das letras, mas nós precisamos ensinar as palavras. A língua é uma convenção social, cultural e não é nada. Nós precisamos ensinar. Então, assim como a gente ensina as letras, a gente precisa ensinar as palavras, tá bom? As unidades todas aí. Não só letra e som, mas também a palavra, a sílaba, e aí a gente vai ampliando isso para textos, aí nós vamos para gêneros textuais, nós vamos para ortografia e assim por diante, tá? O que parte aí dessa linguagem? Nós temos a parte da linguagem, que é a linguagem das letras, que é a linguagem escrita e gráfica. E nós temos a parte da linguagem de sons, que é a parte da linguagem falada, tá? Então, a gente tem que pensar nisso para o ensino da palavra. Tudo isso, só pensar uma palavra, tem. Sabe por quê? Olha algumas curiosidades sobre a palavra e sobre toda essa linguagem de leitura escrita e desse ensino. Antigamente, quando surgiu, se você quiser pesquisa e dá uma lida, eu vou falar bem superficial, mas é bem interessante, eu gosto dessas partes também.
de como surgiu a escrita, de toda essa parte histórica da nossa escrita, da fala. E nós sabemos que a escrita não era como a gente tem hoje. Ela sofreu mudanças, alterações, graças a Deus, né? Então, a escrita, antigamente, ela era toda emendada. Ela não tinha, traz a história pra gente, que ela não tinha uma segmentação. Ela era toda emendada. Assim também como a leitura em voz alta era considerada a melhor e que era corretamente feita. A leitura que nós temos hoje, que é a leitura silenciosa, até por questão cultural, religiosa, eles entendiam como um manifesto que não era bom. Então, não se usava, não se aceitava leitura silenciosa. A leitura aceita e adequada sempre foi a leitura em voz alta, tá? Outra coisa que é curiosidade sobre a leitura e a escrita aí para a gente pensar nisso da palavra. Por que você está falando tudo isso, Gilane? Você vai entender. Só estou te contextualizando da história aí da nossa língua e desse processo que nós evoluímos da escrita e também da leitura. Outra curiosidade sobre a nossa história aí dessa língua falada escrita. Oh, meu anjo! Boa noite, Dani! Ela chegou. É que as mulheres não eram bem aceitas, né? Na sociedade de forma geral. E na fala e na escrita aí, nessa linguagem, nesse aprender, também não. Por quê? Porque eles temiam que as mulheres escrevessem cartas românticas, amorosas. Ah, isso aqui não é chiqueza não, minha filha. Isso aqui é falta de fazer um escova, que eu tô uma preguiça. Ah, isso aqui eu fiz? Ontem eu fiz assim, menininha. Cadê a Darlene? É 45 com cara de 16. Mentira. Obrigada, Dani. Então, para as mulheres, para nós mulheres, nós ganhamos muita coisa aí, né? Na raça, na luta. E a leitura escrita também não era bem-vinda para as mulheres. Assim como essa questão da leitura, ela era vista para uma classe burguesa, porque eles tinham acesso. E quando eles liam, as escritas eram todas emendadas e estava como habilidade aí e um desafio grande do leitor que fazia essa leitura para as outras pessoas de separar essas letras e palavras. Era tudo emendado. Então, quem tinha que ler, quem ia ler e a leitura sempre era em voz alta, tinha que separar, pensar aí nessa parte fonológica e separar onde estava, no caso, que seria a nossa segmentação que a gente tem hoje. Como? Pelo olhar, pela visão, pela discriminação visual. Isso são relatos que nós temos aí da história da nossa linguagem aí, da língua escrita, tá? As mulheres só poderiam ter contato e poderiam aprender a ler e escrever se elas fossem freiras. Fora isso, leitura e escrita não está. Edilane, por que você está me dizendo isso? Porque se a gente vai ensinar palavra, a gente precisa pensar na segmentação. Então, você imagina que a criança... Você já parou para pensar isso? A criança, nós também. Quando nós ouvimos sem segmentação. Como era antigamente escrito, né? A criança escuta sem segmentação e ela precisa segmentar. E aí vem o nosso trabalho. Como trabalhar a consciência da palavra com a criança para ela perceber onde começa, onde termina, onde tem essa palavra, o que é essa palavra e esse conceito que nós temos lá do dicionário, que a palavra é uma unidade da língua escrita situada entre dois espaços em brancos. Já pensaram nisso? A criança, ela quando escuta, e nós também, nós escutamos uma unidade só. Nós não demos ali, porque nós não falamos pausado, nós falamos fluente. E é assim que deve ser feito em sala de aula. Nós não devemos ensinar palavras
fazendo essas fragmentações na palavra. É interessante que a gente fale naturalmente para as crianças, para que isso ocorra de forma mais natural possível. Mas você já tinha parado para pensar como a fala não demonstra a segmentação das palavras? E isso é muito difícil. A língua, o processo de alfabetização, o processo de escrita é muito complexo porque é muito abstrato essa questão de relação letra-fonema, grafofonêmica, que nós falamos até ontem. E imagine agora a criança ter que perceber onde tem uma palavra e onde tem outra. Então, aí nós vamos para a sala trabalhar a palavra e a gente vai fazer como? Como você faz para ensinar a palavra? E aí tem uma coisa, junto que a gente trabalha com a consciência fonológica, que se você não prestar atenção, você vai confundir um pouco a criança e para você também fica confuso, porque a gente vai acabando se envolvendo ali e vai enrolando o negócio. Como, Edilene? Na consciência fonológica, que é o trabalho do som, a gente normalmente ensina as crianças a contar os pedaços da palavra, as sílabas, né? Então, eu ia falar palavra, não. Caneta. Então, tem 3 pedaços. E aí, o que acontece? Quando a gente vai ensinar palavra, você normalmente quer dar uma frase e fala para a criança assim, ó, vamos contar quantas palavras tem, né? E aí você fala assim, eu comi churrasco. Você fala para a criança, conta quantos pedaços tem. Você está pensando na palavra porque você mentalmente, abstratamente, você consegue ver, né? Ver mental a palavra segmentada nessa frase. Eu comi churrasco. Quando eu falo isso para você, mentalmente, você vê essa segmentação entre as palavras porque você já conhece o conceito de palavra. Você já conhece eu, você já conhece comi, você já conhece churrasco. A sua rota lexical dessas palavras já está feita. A criança não. E aí você fala assim para ela, vamos contar quantas palavras, agora é palavras, quantas palavras tem nessa frase que eu falei, eu comi churrasco. Então ela fica, eu comi churrasco. Isso acontece e muito. Por quê? Porque a gente trabalha muito essa contagem sonora de pedaços de palavra. Então, você quando for trabalhar sílabas, que são os pedaços da palavra, e contar, tem que ficar bem claro para a criança esse pedaço da palavra. E quando você for trabalhar com palavra, você tomar cuidado, porque a criança começa a se confundir nessa estratégia de contar pedaço de palavra e contar palavras numa frase para você. E aí, o que acontece? Acontece que às vezes a gente dá... Peguei meu celular aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Acontece que às vezes a gente dá atividade para a criança separar numa frase as palavras. Quantas palavras tem? Até no papel a gente faz isso. Ó, eu fiz um exemplo aqui para você ver. Eu quero que vocês falem aí para mim, quem está aí, o que está escrito na frase de cima e na frase de baixo e quantas palavras tem na frase de cima e na frase de baixo. Eu coloquei em outra língua, obviamente. Por quê? Porque quando você fala para a criança e ela não está ainda compreendendo, ela entende igual você aí está vendo essa frase. Entendeu alguma coisa nessa frase? Consegue dizer para mim o que está escrito aí e quantas palavras tem nessa primeira frase e na de baixo? Eu já vi ditado onde a criança escreveu palavras juntas. Elas escrevem. Porque, Dani, é isso. Ela escuta de uma única forma. Ela não escuta, na nossa fala, não tem a percepção da segmentação, né? E é isso mesmo. Elas vão escrever juntas e a gente precisa começar a ensinar conceito de palavra, consciência de palavra, para ela segmentar isso daí, tá? Aí tem 3 palavras. Não.
A Dani tá chutando ali, não. Tá chutando, não. Ela tá, né? Pelo que ela entendeu ali, 3 palavras. O que está escrito em cima, quantas palavras tem nessa frase e quantas tem na de baixo. Eu coloquei sem segmentar com um propósito. É como se você estivesse na pele da criança agora, tendo que separar uma frase em palavras que você não sabe o que é a palavra. Você não sabe onde começa e onde termina, tá? 3, a Aninha tá falando. Tem 3 palavras. Vamos ver quem mais. Na de cima ou na de baixo tem 3? Então, a criança, quando a gente fala a frase, eu comi churrasco, ela não tem a percepção, ela não vai conseguir abstrair cognitivamente, igual nós fazemos, que a gente vê mentalmente, né? A gente visualiza mentalmente as 3 palavras dessa frase que eu disse, tá? Não é a mesma coisa que está escrito aí. 4 na de cima. Oi, Aninha, tudo bem? A Romacedo Lopes. Disse 4 palavras, 2 palavras embaixo. Tá, então eu vou mostrar para vocês. Olha o que está escrito. Está escrito isso. Nas 2 frases, está escrito em inglês, o outro acho que era russo que eu coloquei, sei lá o que eu coloquei. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. Então, quando eu falo para a criança, o sapo não lava o pé, e eu falo para ela quantas palavras tem aí, ela não vai conseguir facilmente aí, por quê? Justamente nessa frase também tem uma grande dificuldade. Tem o artigo. E a criança normalmente não vai contar o artigo aí como uma palavra. Alguém está falando que está difícil, essa lição está difícil. É uma reflexão para nós professores. Pense, se você não pensou sobre isso, pense agora. Então, se você fala assim, conta para mim quantas palavras tem o sapo não lava o pé. Ela vai contar assim, ó. Se você está trabalhando muito partes da palavra, sílaba, ela vai contar o sapo não lava o pé. Normalmente ela vai fazer isso. Aí você fala, não é o pedaço, eu quero a palavra. O sapo, ela não vai conseguir separar esse artigo aí de início. É complicado, a criança não vai. Ou ela vai fazer aquela questão da hipossegmentação. Ou ela segmenta demais, ou a hiper ou a hipo, ou ela segmenta de menos. Ela começa a colocar segmentação onde nem tem. Porque é do jeito que ela vai tentar falar para adivinhar onde está o começo e o final de uma palavra. E aí a gente dá atividade assim para a criança, ó. Né? Eu dou a frase e dou os espaços já contados para a criança separar. Normalmente a gente faz isso. Ou dá toda a frase sem segmentação para a criança segmentar e ela não consegue. O sapo ali, normalmente, se você der todo junto, ela vai sair junto, não vai segmentar o sapo. O sapo vai virar uma palavra só, o pé vai virar uma palavra só. Normalmente isso acontece. E o que acontece? Se você dá isso para a criança sem você trabalhar bem antes da questão da palavra, ela vai começar a colocar nesses quadrinhos segmentando errado, porque ela não sabe ainda a segmentação. Então, aquela questão de você colocar algum recurso entre uma palavra e outra para ela saber, trabalhar bastante algumas palavras, o que começa, o que termina, a gente precisa trabalhar isso. E uma outra atividade, antes da gente ir para essa aqui, ó, seria assim. Então, eu começo a colocar frases com apoio de figura. A imagem, o visual é muito importante, porque ela sabe que o sapo ali é uma palavra e o o não está com o sapo, assim como o pé. Então, trabalhem bastante antes essa noção de começo e fim de palavra. Trabalhem essa parte de espaço de palavra. Trabalhe, lembra quando a gente era pequena, se você é da minha idade, que tinha aquelas cartas enigmáticas, que tinha palavras e tinha imagens junto?
Então, isso também é bacana para a gente ir trocando essa referência de imagem e de palavra para a criança. Se a gente conseguir formar uma frase só com imagens, também é bacana, porque cada imagem é uma palavra. Então, cada quadrinho vai ser referente a uma imagem. Isso é muito bacana de começar a trabalhar com a criança para ela perceber que a palavra tem um significado, ou de um animal, de um objeto. E aí a gente cuida um pouco do artigo, porque o artigo ele não vai dar conta ainda, tá? Não vai dar conta. Então, não queira também que ele vai dar conta ali pôr o O separadinho, porque é muito difícil para a criança. E aí eu estava refletindo sobre isso, porque eu vi uma criança fazendo isso. Foi trabalhado bastante com a criança a parte de vamos separar os pedaços da palavra? Tá. Sapo, sapo. Quantos pedaços? 2. Lava, lava. Quantos pedaços? 2. Vamos escrever. E quando foi para a palavra, para segmentar palavras na frase, ela vai fazer a mesma coisa. Você fala assim, vamos contar quantas palavras tem nessa frase. Ele vai contar pedaços da palavra, tudo junto. Então, a gente tem que ter muito cuidado e planejar estrategicamente os momentos que você vai trabalhar essa consciência fonológica contando partes de uma palavra e quando você vai trabalhar a palavra em si, pensando aí na segmentação das palavras na frase e essa formação dessas palavras. Deu para entender o grande nó aqui que dá nessas duas coisas? Porque a criança começa a se habituar a pensar na parte da palavra e não na palavra em si. Então, essa questão de você começar a trabalhar palavras com imagens é muito bacana. Mesmo que você vai fazer alguma sequência sem ter coesão, coerência, sem ser uma frase em si, mas que a criança vai ter que transferir a imagem em palavra, e ela sabe que ela não pode emendar o sapo com o pé, por exemplo. Se eu colocasse só a imagem do sapo e só a imagem do pé. Porque este pedaço se refere àquela imagem. Este outro pedaço se refere àquela imagem. Então, isso separa o que é uma palavra de outra palavra. O sapo se refere a esse, o pé se refere a esse. E isso é muito complexo. Então, aí o professor fica assim, ó. Ah, mas não é assim. É sapo, sapo inteiro. E a criança fica, sapo. Não, agora não é o pedaço da palavra. Agora eu quero a palavra inteira. Gente, a gente está falando a palavra inteira porque você pensa nas 4 letras juntas. A criança não compreende palavra, ela não vai pensar. Então, apoie-se em imagem, comece um trabalho de relação imagem e palavras e comece a fazer um banco de palavras que a criança comece a dominar o lexical dessas palavras com o fonológico, que ela identifica visualmente a discriminação visual, quando ela bate o olho naquela palavra S-A-P-O, ela não tenha dificuldade na rota fonológica, que ela já compreenda essa rota fonológica e já saiba que ali está escrito sapo. Então, construir banco de palavras com as crianças para a gente trabalhar palavras e aí a gente formando frases e prestar atenção e ensinar a segmentação dessas palavras formadas numa frase com a criança, fica muito mais fácil para o seu trabalho e para a compreensão da criança também. Tá bom? Deu para entender isso daí? Vocês viram que quando a gente pensa na fala, é que eu não falei, eu dei escrito para vocês em outra língua. Mas se eu falasse em inglês, que eu não sei falar. Se eu falasse em inglês, estou fazendo curso, mas não terminei. Se eu falasse em inglês para você, o sapo não lava o pé, é a mesma coisa que a criança estivesse ouvindo você falar em português. O sapo não lava o pé e você pedindo para ela separar a palavra. Ela está escutando de uma forma global, de uma forma total, fluida, com fluência, sem partes, sem segmentação de palavras. Se eu falasse o
sapo não lava o pé. Eu estaria facilitando para ela, mas não é assim que eu falo. E o que é o nosso trabalho? A criança aprender da forma correta. Ai, Dilane, mas para ensinar eu não posso fazer isso? Olha, o indicado é que a gente não faça, assim como a gente não faz para as crianças quando a gente vai pedir lá para elas escreverem e que a gente fica lá silabando. A gente tem que ensinar a forma correta, convencional, como nós falamos. Nós não falamos silabado, nós não falamos com entonação de textos poéticos, a não ser quando nós estamos nesse momento. Mas a vida como ela é, no dia a dia, nós falamos com essa fluência e a criança precisa ser desenvolvida para perceber as pautas sonoras nessa fluência natural do dia a dia das falas comuns. Então, por isso que não é indicado a gente ficar falando isso. Quando ela precisar, que tem uma fala fluida, que ela precisar pensar, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, ah, não, fala devagar ou fala aos pedaços. Então, ela vai se habituar sempre nisso. A gente tem que ir tirando isso, assim como a gente tem que tirar as crianças de representar com figuras, com desenhos, com números, que é só com letras, a gente também tem que trabalhar essa fluência natural aí da fala e essa percepção sonora da criança do que está sendo dito para transferir para o escrito ou segmentar, que seja uma frase. E essas são habilidades que vem aqui na BNCC, tá? Ó, eu tô com a BNCC aqui, ó, e eu vou até ler aqui duas para vocês. Por exemplo, lá do primeiro e segundo ano. Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. É uma habilidade do segundo ano. Primeiro ano, reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco. Então, no primeiro ano, a gente já trabalha isso também. A criança precisa saber isso. Tem mais. Se a gente entrar aqui na BNCC, você também já conhece a BNCC aí, mais talvez até que eu. Peraí, eu tinha até separado aqui. Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. Se eu vou escrever palavras, frases e textos, segundo ano, essa habilidade 7, tá? Ela precisa saber o que é uma palavra. Ela precisa saber segmentar para escrever frases, para ela produzir textos. Então, isso já começa sendo trabalhado lá no primeiro ano, Uma outra atividade. Então, vamos lá. Olha a hora como voa. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, uma atividade aí que dá para você fazer oralmente com as crianças, ó, que a gente pode fazer da consciência da palavra, trabalhar essa consciência da palavra. Você fala uma frase, como eu falei aquela hora, eu comi churrasco. E depois você repete e tira alguma palavra para a criança completar, oralmente, tá? Vamos fazer, a gente está fazendo aí discriminação dessa pauta sonora. Então, assim, eu comi churrasco. Eu, churrasco. O que eu tirei? Que palavra que está faltando? Comi. Eu comi churrasco. Eu comi. O que está faltando? O que a professora tirou agora? Que palavra que eu tirei agora? E você pode fazer esse movimento para a criança ir percebendo as palavras dentro da frase. Então, você fala uma fluência e depois você fala com a fluência tirando algumas palavras. É bacana você ir aumentando o desafio com frases maiores, tirar a hora inicial, a hora no meio, a da medial, a hora final, para a criança perceber o que foi tirado. Como a gente faz discriminação visual? A gente não faz essa atividade? A gente coloca vários objetos, a criança olha, você tampa os olhos, tira um objeto para perceber o que foi retirado. Então, ela vai começar a perceber que tem pedaços ali naquela frase que você falou, que eu posso retirar alguma coisa dali. E está faltando alguma coisa. Essa coisa que está faltando é uma palavra, churrasco. Eu comi bife com batatas. Eu escrevi aqui, ó, para falar para vocês. Eu comi bife com batatas. Nossa, parece que eu tô com fome, né? Não tô, não. Eu comi bife com batatas. Vou tirar uma palavra e você vai me dizer o que eu tirei. Eu comi com batatas.
Então, a criança tem que perceber que pedaço que ela tirou. Isso que você tirou, eu vou tirar uma palavra. Então, ela percebe que tem palavras sendo ditas ali. Então, é uma brincadeira bem bacana oralmente aí para você fazer com as crianças, trabalhando consciência da palavra, tá bom? E a outra dica que fica aí para vocês, Bife, isso, Dani, adoro que vocês participam aqui. Isso são coisas assim, mas é simples assim, simples assim. Então, são coisas que a gente pode abrir mão e fazer com as crianças ludicamente aí para trabalhar a palavra. Mas trabalhem com apoio de imagem, comecem a formar bancos de palavras, essa rota lexical e fonológica começar a ser construída para a gente trabalhar. Por exemplo, lá no primeiro aninho, palavras que eles sabem rapidamente que o léxico está pronto. Bola, que a gente fala que memoriza, lembra? Bola, uva, peteca, o que mais, gente? Vaca. Então, tem algumas palavras que fica facinho das crianças perceberem, né? Então, eu peguei, vai ter a faca, né? A faca, normalmente o A eles vão unir. Então, se você dá isso emendado e fala assim para eles, ó, você vai ter que olhar e tirar onde está escrito faca, a palavrinha faca. Então, ele vai começar a olhar na escrita toda, gato, isso, gato, bota, bolo, lobo, todas essas palavras, né? Então, comecem a usar essas palavras segmentadas para eles separarem. Então, já é um começo de consciência de palavra, que ele tem que pensar na palavra como um todo. E aí, você começa aumentando o desafio para eles. Juliane, mas eu posso dar palavras soltas para segmentar assim? Pode. Pode sim, só que você sabe que você está trabalhando com palavra. Olha, eu coloquei várias palavras, elas estão todas emendadas e a gente precisa separar. E aí você pode fazer o quê? Dar várias dessas palavras que eles já têm aí memorizado, o léxico pronto, que eles batem o olho e eles já sabem o que está escrito ali, e com apoio de imagem. Então, eu coloco todas as palavras sem segmentação e eu coloco imagens ou na lousa, em algum lugar, e eles têm que separar essa palavra e colocar pode ser palavras feitas em papel, e você coloca todas emendadas, porque mesmo que a gente está vendo que está separado pelos pedaços, a criança às vezes não vai perceber isso. E se perceber é bacana. No outro momento, você faz isso de outra forma. Para ela começar a perceber o que é uma palavra, que uma palavra tem começo, meio e fim. Eu tenho que olhar ali para ela no começo, com que letra começa, são as estratégias de leitura. Com que letra começa, com que letra termina, e aí também a sílaba medial, a letra medial aí, quando a gente tem palavras com começo e fim iguais, que a gente tem que olhar para o meio da palavra para aí saber o que está escrito. Então, são coisas que dá para você começar o trabalho com essa consciência da palavra e que vai facilitar quando você tiver uma frase maior, um artigo no meio e que você precisa ir fazer esse trabalho com a criança para ela fazer essa segmentação. Então, a gente pode e deve sim começar com palavras simples, com palavra que já tem nesse banco de palavra, com toda essa sem segmentação e a criança separar aí essas palavras. Ela vai começar a olhar para essa questão da palavra como a parte sonora dessa atividade, dessa sugestão que eu dei aí para vocês, da questão do eu falo uma frase e eu tiro uma palavra, eu retiro uma palavra, a criança tem que repetir a frase ou só falar a palavra que eu retirei dessa frase. Então, é uma consciência da palavra que a gente está trabalhando e isso tem que ter bastante cuidado quando você for fazer para ela não contar essa separação como ela conta sonoramente, que a gente trabalha a parte silábica com esse trabalho que a gente faz aí de pedaços da palavra. Então, minha dica aqui hoje é pense nessas estratégias para a criança não se confundir e não ficar pior aí o ensino e ela ficar toda perdida quando você pede para ela contar pedaços da palavra e quando você pede para ela contar palavras dentro de uma frase. Porque senão ela vai sempre contar os pedaços, tá bom? Isso acontece, é natural. Se você não observou, comece a observar. As suas crianças fazem isso. Elas se perdem um pouco nessa questão de contar pedaços da palavra, de contar palavras numa frase. Quantas palavras tem? E usem sempre aí no início o apoio visual
para a criança entender do que se trata, do como é, né? Por exemplo, sapo é uma palavra. Em que lugar ela está aí nessa escrita? Eu posso pôr lá no último quadrinho? Não, eu também tenho uma sequência. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar aí com a criança a partir de apoios de imagem, desse banco de palavras que a gente vai construindo. E conforme esse banco de palavras vai aumentando, mais possibilidades de construção de frases você vai ter, mais possibilidades de fazer um trabalho aí com coesão, com coerência, para ter um pouco mais de significado e essa compreensão de palavra expandir, você vai ter para trabalhar com a sua sala, tá bom? Deixa eu ver minha hora aqui, que eu acho que eu já tô lá nos finalmente. Gente, tudo bem? Deu para entender minha proposta aqui? E essa reflexão, se você não observou isso, se não aconteceu isso na sua sala ainda, é uma coisa que eu chamo bem a sua atenção aí, porque pode acontecer e acontece muito. E a criança começa a se perder, depois ela não sabe mais qual que é o comando que você está dando, ela fica toda confusa entre contar pedaço da palavra e contar palavra. E a gente tem que diferenciar bastante isso aí para a criança, tá bom? 8h45. Dani, esse é meu socorro. Adorei você na outra live também. Tava com saudade de você, esses dias você não veio, né? Gente, é isso. Não quero tomar muito tempo de vocês. Eu quero deixar isso aqui salvo. Então, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui de... Ah, uma coisa importante que eu anotei aqui para falar para vocês. Como professor, que a gente pode falar. Toda vez que você colocar referência e você for ler, aquela questão da gente lendo e apontando também, assim que uma criança faz ajuste, é muito importante para ela perceber a palavra, tá? Então, quando a gente está trabalhando palavra, fazer esse espaçamento, essa segmentação no quadro, bem mais amplo, para a criança perceber. É bacana a gente começar com isso. Você está vendo que eu coloquei um espaço, mas eu coloquei maior porque a louça é grande para você enxergar. Lógico que a gente vai trabalhar para a criança não fazer esse espaço todo. Mas para ela começar visualmente, enxergar esses espaços dentro das frases, dentro dos textos. Então, ela precisa começar a olhar. Lembre que o ensino é preciso acontecer aí explícito. A gente precisa mostrar isso de forma clara e objetiva para a criança. Porque senão ela não vai olhar lá no texto observando isso. Ela vai estar focada em outra coisa, ou na letra, ou no que começa, no que termina, e ela não vai olhar esses espacinhos aí que a gente fala, né? Então, faça esse movimento dela olhar intencionalmente para os espaços. Olha, aqui nessa frase, quantos espaços tem? Ai, tem 3 espaços. Olha, quantas palavras? Eu vou circular as palavras. Aqui está escrito isso. Então, é todo esse movimento que a gente vai fazendo para a criança tomando consciência dessa escrita em forma de palavras e essa segmentação que tem, que a gente não emenda aí uma palavra com a outra, tá bom? Na sala eu sei que vocês fazem isso. Olha, a gente senta perto, mas não tá emendado, não tá grudado. Eu sou Edilane, essa aqui é a Dani. Então, eu sou uma, a Dani é outra. Assim tem as palavrinhas, elas não ficam todas juntas. A gente precisa separar. A gente faz essas brincadeiras, essas reflexões na sala de aula. Mas tá aí minha dica de hoje para você. Ó, curso tá lá aberto. Deixa eu falar do meu curso, eu nunca falo, né? Aberto até domingo. Tá com desconto. 197, pode dividir em 12 vezes, acho que tá 12 de 19, porque aí tem o jurinho quando aumenta, a plataforma sempre põe, né? Acho que é R$19,70 por mês, gente. É muito baratinho. O link tá lá na bio, na inscrição da bio. E vamos que vamos. Estou preparando um monte de material para entregar para vocês. Bastante coisa. Só estou esperando fechar as inscrições e começar com tudo com quem já está lá, tá bom? Ainda dá tempo de você entrar e vir ser comigo aí junto, uma professora fora de série. Top, top. Indicar você para muita gente aí. Mostrar muito seu trabalho aqui também. Bom, por hoje é só. Ó, meus cachorros. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Eu espero ter ajudado vocês aí nessa reflexão de hoje. Foi um pouquinho mais complicado, né? Vocês acharam meio... Mas é uma coisa muito importante que acontece na sala de aula que a gente precisa cuidar. Cuidar mesmo. E fiquem com Deus.
espero vocês aqui amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta, porque esse dia eu tô fazendo live todo dia. Acostumei, gente. Vou vir aqui todo dia, encher o saco. Possa fazer sol, chuva, se a internet caiu, eu entro de novo, mas eu estarei aqui. Pode ter 1, 2, 200, quantas pessoas forem. Eu estarei aqui no mesmo bate-horário, tá bom? Fiquem com Deus. Vera, boa noite. Tudo bem? Amém, Dani. Deus te abençoe vocês. Que Deus, vocês também fiquem com Deus. Deus abençoe muito, muito grandiosamente a vida de vocês. Agradeço todo dia por vocês estarem aqui, por me acompanhar, por me dar ouvidos. E é muito gostoso, é muito bom. Fiz várias amizades por aqui e é muito, muito, muito bacana. A Lu é uma conversa todo dia, Luciana, e é muito bom. Fiquem com Deus e até amanhã, então, tá bom? Sábado, nós estamos aqui. Eu vou ver se amanhã eu apareço um pouquinho mais aí no History. Preciso fazer umas perguntas para vocês, para ver se vocês estão afiados na BNCC. Tá bom? Tchau e até amanhã, então. Fiquem com Deus. A gente se vê.